Uma mulher dedica a vida inteira a criar sozinha o filho, sacrificando tudo para garantir o futuro dele. Quando esse filho se torna um empresário de sucesso, uma nova presença entra em sua vida e começa a afastar a mãe de forma sutil e silenciosa. O que parecia apenas abandono emocional se transforma em algo muito mais sombrio quando um convite inocente revela um plano capaz de destruir toda a família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Capítulo 1. As mãos de Carmen tremiam enquanto segurava o envelope amarelado que chegara pela manhã. Dentro dele, uma única folha de papel com palavras que pareciam dançar diante de seus olhos cansados. Pedido de divórcio. Aos 32 anos, ela se via sozinha em uma casa vazia, com um menino de 4 anos dormindo no quarto ao lado e sem um centavo no bolso. Roberto havia partido na madrugada anterior, deixando apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Não consigo mais. Você e o menino merecem mais do que eu posso oferecer. Mentira. O que ele não conseguia era abandonar a bebida e as apostas que consumiam cada real que entrava em casa. Carmen sabia disso há muito tempo, mas sempre acreditou que poderia salvá-lo, que poderia salvar a família. O pequeno Miguel acordou com os primeiros raios de sol, correndo para a cozinha com os cabelos desgrenhados e o pijama amassado. Cadê o papai, mamãe? A pergunta inocente perfurou o peito de Carmen como uma lâmina afiada. Como explicar para uma criança que o pai simplesmente desistiu? Como dizer que eles estavam sozinhos no mundo? O papai teve que viajar, meu amor. Vai ficar longe por um tempo. Carmen se ajoelhou na altura do filho, alisando seus cabelos com carinho. Miguel acenou com a cabeça, mais interessado no café com leite que a mãe preparava do que nas explicações dos adultos. Naquele momento, ela fez uma promessa silenciosa. Faria tudo o que fosse preciso para que aquele menino nunca sentisse falta de nada. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Carmen trabalhava como secretária em um pequeno escritório durante o dia e limpava casas à noite. Dormia 3-4 horas por noite, sempre com um olho aberto, sempre preocupada. O dinheiro mal cobria o aluguel e a alimentação básica. Roupas vinham de bazares, brinquedos eram improvisados com caixas de papelão e imaginação. Miguel crescia observando a mãe em constante movimento. Ela nunca reclamava, nunca demonstrava fraqueza na frente dele. Quando o cansaço pesava nos ombros, Carmen se trancava no banheiro por alguns minutos para chorar em silêncio. Depois voltava com um sorriso forçado e uma história inventada para distraí-lo. Aos poucos, a determinação de Carmen foi dando frutos. Ela conseguiu um emprego, melhor depois outro. Estudava à noite por correspondência, sonhando com um futuro mais digno para os dois. Miguel se destacava na escola, era inteligente e aplicado. Carmen sacrificava suas próprias refeições para pagar cursos extras para o filho, para comprar livros, para garantir que ele tivesse todas as oportunidades que ela nunca teve. Mamãe, por que você sempre trabalha? Miguel perguntou numa noite de sexta-feira, quando Carmen arrumava papéis para levar para casa. Ele tinha 8 anos e começava a entender que sua realidade era diferente da dos outros colegas. Porque eu quero que você tenha um futuro brilhante, meu amor. Tudo o que eu faço é por você. Os anos passaram como um borrão de madrugadas em claro, contas apertadas e pequenas vitórias. Miguel se formou com as melhores notas da turma. Conseguiu uma bolsa para estudar administração. Carmen chorou de orgulho na formatura, vendo o filho jovem e determinado receber o diploma. Aos 22 anos, Miguel já demonstrava o mesmo ímpeto da mãe, a mesma sede de conquista. Foi nessa época que ele conheceu o mundo do agronegócio durante um estágio. Ficou fascinado pelas possibilidades, pela movimentação financeira, pelas oportunidades. Carmen não entendia muito sobre plantações e commodities, mas via o brilho nos olhos do filho quando ele falava sobre o futuro. Apoiou cada decisão dele, mesmo quando isso significava vê-lo se mudar para o interior. Miguel prosperou rapidamente. Em 5 anos, construiu uma empresa sólida, respeitada no mercado.
Comprou uma casa grande e um carro importado. Viajava pelo país fechando negócios. Carmen se orgulhava em silêncio, vendo o menino que ela criara sozinha se transformar em um homem de sucesso. Ele sempre a visitava. Sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa. Mãe, você pode parar de trabalhar. Eu ganho o suficiente para nós dois agora. Miguel disse numa dessas visitas quando Carmen completou 55 anos. Ela agradeceu, mas recusou. Trabalhar era parte de sua identidade. Era o que lhe dava propósito. Além disso, não queria ser um peso para o filho que tanto lutou para conquistar sua independência. Foi durante uma dessas visitas que Miguel chegou acompanhado. Mãe, quero que você conheça alguém especial. Isabela entrou na sala como uma aparição. Alta, elegante, com roupas caras e um sorriso calculado. Cumprimentou Carmen educadamente, mas havia algo em seus olhos, uma frieza disfarçada de cortesia. É um prazer conhecê-la, dona Carmen. Miguel fala tanto da senhora. A voz era doce, mas as palavras soavam vazias. Carmen sorriu e ofereceu café, tentando ser gentil com a namorada do filho. Durante toda a visita, observou como Isabela se comportava, sempre tocando Miguel, sempre direcionando a conversa para longe de assuntos familiares, sempre demonstrando impaciência sutil quando Carmen contava histórias do passado. 6 meses depois, Miguel anunciou o noivado. A cerimônia seria pequena, íntima, apenas parentes próximos. Carmen estranhou a escolha, já que Miguel sempre foi sociável, mas respeitou a decisão do filho. No dia do casamento, sentiu-se como uma estranha em sua própria família. Isabela comandava, tudo com mão de ferro. Tratava Carmen com uma cortesia gelada, que deixava claro seu lugar na nova hierarquia familiar. A lua de mel durou 3 semanas. Quando voltaram, Miguel parecia diferente. Menos próximo, mais distante. As visitas se tornaram raras, os telefonemas esporádicos. Isabela sempre tinha uma desculpa. Miguel estava muito ocupado, tinha viagens importantes, reuniões urgentes. Carmen sentia que estava perdendo o filho gradualmente, mas não sabia como reagir. 1 ano depois do casamento nasceu o neto. Carmen mal conseguiu ver a criança. Isabela alegava que o bebê estava muito frágil, que precisava de repouso, que visitas deveriam ser controladas. Carmen aceitou pensando que era zelo maternal. Só depois percebeu que estava sendo deliberadamente afastada da única família que tinha. As tentativas de aproximação eram recebidas com educação fria e desculpas bem elaboradas. Carmen começou a questionar se havia feito algo errado, se de alguma forma havia ofendido a nora. Procurou Miguel para uma conversa franca, mas ele parecia genuinamente confuso, alegando que estava tudo bem, que eram apenas questões de agenda. Na véspera do 2º aniversário do neto, Carmen recebeu uma ligação inesperada de Isabela. Pela primeira vez em meses, sua voz soava calorosa, quase amigável. Inward. Capítulo 2. Dona Carmen, sou eu, Isabela. Espero não estar incomodando. A voz suave contrastava com a frieza habitual. Carmen segurou o telefone com mais força, surpresa pela ligação inesperada. Estava pensando na senhora e... Bem, Miguel anda muito estressado no trabalho. Achei que seria bom para todos nós se a senhora pudesse passar uns dias conosco no sítio. Um descanso merecido. Carmen hesitou. Fazia meses que não recebia um convite tão direto da nora. Eu não gostaria de atrapalhar, Isabela. Vocês devem querer privacidade. Mas a voz do outro lado insistiu com uma doçura que parecia forçada. Que isso? Dona Carmen, a senhora é família. Além disso, Pedrinho adoraria passar tempo com a avó. Ele fala tanto da senhora. O coração de Carmen se apertou ao ouvir o nome do neto. Há semanas não conseguia vê-lo direito. Sempre havia algum impedimento. Quando seria? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Que tal neste final de semana? Miguel pode buscá-la na sexta à noite. O sítio é um lugar tranquilo, perfeito para relaxar. 2 noites depois, Miguel apareceu na porta de Carmen com um sorriso cansado. Durante o trajeto de 1 hora até o sítio, ele falava sobre trabalho, sobre novos negócios,
sobre pressões do mercado. Parecia distante, mecânico, como se recitasse um roteiro decorado. Carmen tentou puxar assunto sobre Pedrinho, sobre a família, mas Miguel sempre desviava para temas neutros. Mãe, eu sei que às vezes fico distante. O trabalho consome muito tempo, Miguel disse quando já estavam chegando ao destino. Isabela tem razão. Precisamos nos reunir mais como família. Este fim de semana vai ser bom para todos nós. Havia algo estranho no tom de voz dele, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. O sítio era realmente bonito. Uma casa grande cercada por plantações com uma varanda espaçosa e jardins bem cuidados. Isabela os recebeu com um abraço caloroso em Carmen, um gesto que a pegou completamente desprevenida. Como é bom tê-la aqui, dona Carmen. Venha, vou mostrar seu quarto. O quarto preparado para ela ficava no fundo da casa, isolado dos demais cômodos. Escolhi este porque é o mais silencioso, explicou Isabela. A senhora poderá descansar sem ser incomodada. Carmen agradeceu, mas notou que a janela do quarto dava para uma área sem vista, apenas para os fundos da propriedade, onde não havia movimento. Durante o jantar, Pedrinho apareceu brevemente. Aos 2 anos, o menino era uma criança linda, mas parecia tímido, quase assustado na presença da avó. Quando Carmen tentou se aproximar, ele correu para Isabela, que o pegou no colo com um sorriso protetor. Ele está numa fase difícil com estranhos, explicou, mas Carmen sentiu uma pontada de dor. Como podia ser estranha para o próprio neto? Pedrinho, esta é sua avó Carmen, lembra? Miguel tentou mediar, mas o menino apenas se escondeu no pescoço da mãe. Isabela murmurou palavras tranquilizadoras, mas seus olhos encontraram os de Carmen com uma expressão que parecia dizer: viu? Ele não precisa da senhora. Após o jantar, Miguel se despediu. Preciso voltar para a cidade, tenho uma reunião importante amanhã cedo. Vocês duas vão ter tempo para conversar, se conhecer melhor. Beijou a testa da mãe rapidamente, como se tivesse pressa de partir. Carmen ficou com a sensação de que estava sendo entregue, embora não soubesse exatamente para quê. A primeira noite foi tranquila demais. A casa ficou estranhamente silenciosa após a partida de Miguel. Isabela se recolheu cedo, alegando cansaço, deixando Carmen sozinha na sala. Ela tentou assistir televisão, mas a recepção era ruim. Tentou ler, mas a luz do quarto era fraca. Acabou se deitando. Cedo, mas o sono não veio facilmente. No dia seguinte, Carmen acordou com uma sensação estranha de tontura. Levantou-se devagar, pensando que era efeito da mudança de ambiente. Isabela já estava na cozinha, preparando um café da manhã elaborado. Dormiu bem, dona Carmen? Preparei suas vitaminas matinais. Ela ofereceu um copo com um líquido alaranjado. É multivitamínico, excelente para pessoas da sua idade. Carmen agradeceu e bebeu. O gosto era levemente amargo, mas Isabela explicou que eram as vitaminas concentradas. Durante o café da manhã, conversaram sobre amenidades. Isabela parecia genuinamente interessada em conhecê-la melhor, fazendo perguntas sobre sua vida, seus gostos, seus hábitos. Carmen se sentiu lisonjeada pela atenção repentina. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Carmen acordava com tontura, tomava as vitaminas que Isabela preparava, passava as manhãs no jardim, tentando se aproximar de Pedrinho. Mas o menino sempre estava ocupado com atividades direcionadas pela mãe. Desenho, jogos educativos, cestas longas. As tentativas de contato direto eram sutilmente interrompidas. Pedrinho precisa manter a rotina. Isabela explicava sempre que Carmen sugeria uma brincadeira diferente. O pediatra foi bem claro sobre a importância da disciplina na educação. Carmen respeitava, mas sentia que estava sendo mantida à margem da vida do neto como uma visitante tolerada. No terceiro dia, Carmen tentou ligar para Miguel. O telefone da casa estava com defeito, segundo Isabela. O celular dela não pegava sinal naquela área rural. Segunda-feira eu levo a senhora na cidade para resolver essa questão do telefone, prometeu Isabela, mas havia algo em seu tom que não soava sincero. As tonturas se intensificaram.
Carmen começou a ter lapsos de memória pequenos, esquecia onde havia colocado objetos, perdia o fio de conversas. Atribuía tudo ao cansaço acumulado dos anos de trabalho, ao estresse de estar em ambiente novo. Isabela se mostrava solícita, sempre oferecendo chás calmantes, vitaminas extras, sugerindo repouso. A senhora tem trabalhado tanto a vida toda, dona Carmen. É natural que o corpo cobre a conta agora. Isabela dizia, enquanto ajudava Carmen a se deitar após um episódio de confusão mental particularmente intenso. Precisa se cuidar melhor, pensar na sua saúde. No quarto dia, Carmen acordou sentindo que havia perdido algumas horas. Lembrava-se de ir dormir após o jantar, mas não conseguia recordar detalhes da noite anterior. Isabela explicou que ela havia dormido muito profundamente, que havia sido difícil acordá-la para o café da manhã. Deve ser o efeito relaxante do campo, sugeriu. Durante esse período, Miguel ligou apenas uma vez rapidamente. Isabela atendeu e passou o telefone para Carmen, mas a ligação caiu antes que ela conseguisse falar muito. A linha está instável por causa das chuvas, explicou Isabela. Ele disse que está tudo bem no trabalho e que quer que a senhora descanse bastante. Carmen começou a questionar se realmente precisava ficar tanto tempo no sítio. Sugeriu voltar para casa durante a semana, mas Isabela insistiu que seria melhor completar o período de descanso. Miguel ficará chateado se a senhora voltar antes do combinado. Ele está preocupado com sua saúde. Quer que descanse de verdade. No quinto dia, algo dentro de Carmen começou a despertar alarmes silenciosos. As tonturas eram constantes agora, a memória falha, e havia momentos em que se sentia completamente desorientada. Mas quando tentava expressar preocupação, Isabela sempre tinha uma explicação lógica, sempre acompanhada de mais vitaminas, mais chás, mais sugestões de repouso. Naquela noite, Carmen fingiu tomar as vitaminas, mas despejou o líquido numa planta quando Isabela não estava olhando. Pela primeira vez em dias dormiu com a mente mais clara, e foi então que percebeu que não conseguia abrir a porta do quarto. Capítulo 3. A maçaneta girou no vazio. Carmen tentou novamente com mais força, mas a porta não cedeu nem 1 milímetro. O pânico começou a se espalhar pelo seu peito como uma mancha fria. Encostou o ouvido na madeira, tentando detectar algum som do lado de fora. Silêncio absoluto. «Isabela!» chamou baixinho, tentando não demonstrar desespero na voz. Nenhuma resposta. Tentou a janela, mas descobriu que estava trancada por fora. As grades que pensara serem decorativas agora revelavam sua verdadeira função. Estava efetivamente prisioneira. Carmen se sentou na cama, o coração disparando. As peças começaram a se encaixar na sua mente. As vitaminas com gosto amargo, as tonturas constantes, a perda de memória, o isolamento gradual. Não era paranoia, não era velhice. Era planejado, deliberado, meticuloso. Passou a noite acordada, testando a porta a cada hora, sempre com o mesmo resultado. Quando o sol nasceu, ouviu passos no corredor. Fingiu estar dormindo quando Isabela abriu a porta, carregando a bandeja do café da manhã, como se nada tivesse acontecido. «Bom dia, dona Carmen. Como dormiu?» A voz era a mesma de sempre, doce e solícita. Carmen se sentou na cama, observando cada movimento da nora. A porta estava trancada, disse diretamente, sem rodeios. Isabela pausou por uma fração de segundo antes de sorrir. Que estranho. Deve ter empenhado. Essas portas antigas são problemáticas. Vou pedir para alguém dar uma olhada. Colocou a bandeja sobre a cômoda. Por enquanto, tome suas vitaminas. Hoje preparei um mix especial com ginkgo biloba para a memória. Não quero mais as vitaminas, Carmen disse firmemente. Quero falar com Miguel. Quero voltar para casa hoje. Isabela manteve o sorriso, mas algo mudou em seus olhos. Dona Carmen, a senhora está confusa. É normal na sua idade. Miguel me ligou ontem à noite e está preocupado com esses lapsos. De memória. Achou melhor a senhora ficar mais tempo aqui onde posso cuidar direitamente. A mentira era tão descarada que Carmen sentiu raiva crescer no peito. Eu não estou confusa, Isabela.
Sei exatamente o que está acontecendo. Levantou-se da cama, confrontando a nora diretamente. Você está me drogando, me mantendo prisioneira aqui. Por um momento, a máscara de solicitude de Isabela caiu completamente. Seu rosto se endureceu, revelando uma frieza calculada que Carmen nunca havia visto. A senhora está delirando, dona Carmen. Isso só confirma que precisa de cuidados médicos especializados. A voz agora era cortante, desprovida de qualquer fingimento, de carinho. Vou gritar, vou fazer escândalo até alguém me ouvir. Carmen ameaçou, mas Isabela riu baixinho. Quem vai ouvir? O vizinho mais próximo mora a 3 quilômetros daqui. E mesmo que alguém apareça, o que vão encontrar? Uma idosa confusa, com problemas de memória, sendo cuidada pela nora dedicada. Pegou o copo com vitaminas e ofereceu novamente. Beba, dona Carmen. Vai ser melhor para todos nós. Carmen bateu o copo da mão de Isabela, espalhando o líquido pelo chão. Jamais vou tomar essa porcaria novamente. Isabela suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. Muito bem. Se a senhora prefere fazer isso do jeito difícil. Saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. O som da chave girando na fechadura ecoou como uma sentença. Horas se passaram. Carmen tentou de tudo. Gritou até a voz ficar rouca, bateu na porta até os punhos ficarem doloridos, tentou forçar a janela até as unhas sangrarem. Nada funcionou. À tarde, Isabela voltou com apenas um copo de água e um pedaço de pão seco. Quando decidir ser razoável, voltaremos à rotina normal, disse simplesmente. Até lá esta será sua alimentação. Carmen não tocou na comida. Não confiava em nada que viesse das mãos de Isabela. A sede, porém, era insuportável. Depois de horas de hesitação, acabou bebendo a água, rezando para que fosse apenas água. O segundo dia de cativeiro consciente foi pior que o primeiro. Carmen havia perdido peso rapidamente, sua pele estava pálida e seus olhos fundos. Isabela aparecia 3 vezes ao dia com a mesma oferta, comida normal em troca de cooperação com os medicamentos. Carmen recusava sistematicamente. Miguel não vai demorar a perceber que algo está errado, Carmen disse durante uma dessas visitas. Ele vai procurar por mim. Isabela se sentou na cadeira próxima à cama, assumindo um ar quase maternal. Dona Carmen, Miguel pensa que a senhora está numa clínica especializada. Foi isso que eu disse a ele. O choque dessa revelação deixou Carmen sem fala. Expliquei que a senhora teve um episódio grave de confusão mental que precisava de cuidados médicos urgentes. Ele ficou muito preocupado, mas confiou em mim para tomar a melhor decisão. Isabela examinou as unhas com indiferença. Ele está aliviado, sabendo que alguém está cuidando da senhora apropriadamente. Por que está fazendo isso? Carmen perguntou, sua voz reduzida a um sussurro. O que eu fiz para merecer isso? Isabela se inclinou para a frente, e pela primeira vez, sua expressão mostrou emoção genuína. Mas era raiva, não compaixão. A senhora realmente não sabe? O tom era venenoso. Desde o primeiro dia que conheci Miguel, tudo que ouvi foi minha mãe isso, minha mãe aquilo. A mulher que sacrificou tudo por ele, a santa que merece todo o respeito do mundo, levantou-se bruscamente. Eu precisava competir com uma memória idealizada, com uma devoção que me sufocava. Carmen escutava em choque enquanto anos de ressentimento jorrava da boca de Isabela. Miguel nunca conseguia tomar uma decisão importante sem consultar a senhora. Nunca. Conseguia investir em nossa família porque sempre sobrava dinheiro para ajudar a mãe. Eu me casei com um homem que já tinha uma esposa emocional, a senhora. Isso é loucura, Isabela. Eu sempre apoiei vocês, nunca me intrometi. Carmen tentou protestar, mas Isabela a interrompeu com um gesto violento. Apoiou? A senhora é um fantasma que assombra nosso casamento. Mesmo quando não está presente, está presente. Cada decisão, cada conquista, cada momento íntimo é filtrado pela aprovação da preciosa mamãe. A verdade por trás do ressentimento era ainda mais perturbadora. E agora com Pedrinho, Miguel quer que ele tenha a mesma relação próxima que vocês tiveram.
Quer que meu filho cresça adorando a avó, colocando-a num pedestal. Isabela riu amargamente. Eu não posso permitir isso. Não vou criar outra geração de homens que idolatram uma mulher do passado. Então me matou? Carmen perguntou diretamente. Isabela balançou a cabeça. Claro que não. Isso seria crime, seria investigação, seria complicação. Você simplesmente vai desaparecer, lentamente. Uma idosa com problemas de saúde mental que decidiu se isolar do mundo. O plano era mais sinistro do que Carmen imaginara. Em alguns meses, quando os medicamentos fizerem efeito completo, você será transferida para uma instituição discreta. Miguel vai visitá-la no início, mas gradualmente vai percebendo que a mãe que ele conhecia não existe mais. O Alzheimer, diremos, muito triste, muito comum na terceira idade. Carmen sentiu o mundo desabar. Não era apenas sobre eliminá-la fisicamente, era sobre destruir sua identidade, suas memórias, sua conexão com o filho. Era um apagamento completo e sistemático. E Pedrinho crescerá sem lembrar da avó inconveniente. Crescerá sabendo apenas que a vovó ficou doente e precisou ir para longe. Isabela se dirigiu à porta. É um plano perfeito, Dona Carmen. Ninguém é culpado, ninguém é vítima, apenas a vida acontecendo. Naquela noite, sozinha e desesperada, Carmen chorou todas as lágrimas que havia guardado durante anos. Chorou pela própria ingenuidade, por não ter percebido sinais, por ter confiado cegamente. Mas, principalmente, chorou pela certeza de que estava perdendo Miguel e Pedrinho para sempre. No quarto dia, Isabela não apareceu. Carmen passou o dia inteiro sem comida nem água, ouvindo apenas sons distantes da casa. Quando a noite caiu, começou a se perguntar se Isabela havia decidido acelerar o processo, deixando-a simplesmente definhar ali. Foi então que ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora da casa. Passos diferentes, vozes não familiares. Carmen se arrastou até a janela, tentando ver alguma coisa através das grades. Uma luz de lanterna cortou a escuridão, aproximando-se da casa principal. Capítulo 4. A lanterna se aproximou da casa, revelando uma silhueta feminina caminhando cautelosamente pelo jardim. Carmen reconheceu imediatamente o andar característico. Era Neuza, a empregada que trabalhava na casa de Miguel, na cidade há quase 2 anos. Uma mulher de meia idade, discreta e eficiente, que sempre tratara Carmen com um respeito genuíno. Carmen começou a bater na janela com as pouca força que lhe restava, tentando fazer algum ruído que chamasse atenção. O som das batidas fracas se perdeu no vento, mas ela insistiu, usando uma colher que havia guardado da última refeição para criar um barulho metálico contra o vidro. Neuza parou, olhando na direção do som. Aproximou-se da janela lateral da casa, direcionando a lanterna para os fundos. Quando o facho de luz iluminou o rosto de Carmen através das grades, ambas as mulheres se entreolharam em choque mútuo. Dona Carmen, Neuza sussurrou, aproximando-se mais. A senhora está aí? O que está fazendo nessa janela? Carmen fez gestos desesperados, apontando para as grades, tentando comunicar sua situação. Neuza entendeu, imediatamente, que algo estava terrivelmente errado. Estou presa, Carmen conseguiu articular com a voz rouca. Isabela, ela me trancou aqui, me drogou. Neuza, por favor, me ajude. A empregada ficou paralisada por um momento, processando a gravidade da situação. Olhou ao redor, verificando se não havia ninguém observando. Meu Deus do céu, como isso é possível? Neuza se ajoelhou próxima à janela, falando baixinho. Dona Isabela disse para o Sr. Miguel que a senhora estava numa clínica particular que tinha tido problemas de memória graves. Carmen balançou a cabeça vigorosamente. É mentira, Neuza. Ela me trouxe aqui para me destruir. Neuza olhou para o estado deplorável de Carmen. Magra, pálida, com roupas sujas e olhos fundos. A evidência estava diante dos seus olhos. Eu vim aqui porque Dona Isabela pediu para eu pegar algumas coisas de Pedrinho que ficaram esquecidas. Disse que iam passar mais uma semana no sítio. Fez uma pausa, conectando as informações. Ela não esperava que eu viesse hoje. Onde está ela agora? Carmen perguntou urgentemente.
Levou Pedrinho para a cidade, disse que iam fazer compras. Neuza examinou as grades da janela. Voltam só amanhã de manhã. Tenho que tirar a senhora daqui antes disso. Testou a firmeza das grades, mas elas estavam solidamente fixadas. A porta principal do meu quarto está trancada por fora, Carmen explicou. Neuza, você tem que ligar para Miguel. Tem que contar a verdade para ele. A empregada hesitou. Dona Carmen, ele não vai acreditar em mim. Vai pensar que estou louca. Precisa de provas. Neuza desapareceu por alguns minutos, deixando Carmen ansiosa na janela. Quando voltou, trazia uma alavanca que havia encontrado no galpão de ferramentas. Vou tentar afrouxar essas grades. Se conseguir fazer uma abertura, talvez consiga passar. Começou a trabalhar meticulosamente, tentando não fazer muito barulho. Enquanto Neuza trabalhava, Carmen contou tudo. As vitaminas adulteradas, os lapsos de memória induzidos, o plano de Isabela para interná-la com diagnóstico falso de Alzheimer. Ela quer me apagar da vida de Miguel e Pedrinho, sussurrou. Quer que eu desapareça sem deixar rastros. Essa mulher é diabólica, Neuza murmurou enquanto forçava a alavanca. Eu sempre achei ela estranha, fria demais, mas nunca imaginei... Isso. Uma das grades começou a ceder levemente. Quase conseguindo, Dona Carmen. Aguente firme. Com um ruído abafado, a grade se soltou. Neuza conseguiu criar uma abertura grande o suficiente para Carmen passar, mas ela estava muito fraca para se mover sozinha. Preciso ajudá-la a sair, Neuza disse, avaliando a situação. Vou dar a volta e tentar arrombar a porta do seu quarto. Neuza encontrou a porta trancada por fora com um simples ferrolho. Abriu rapidamente e correu para ajudar Carmen, que havia desmaiado de exaustão próxima à janela. Meu Deus, o que fizeram com a senhora? Carregou Carmen para fora do quarto, levando-a para a sala principal da casa. Neuza preparou um chá fraco e tentou hidratar Carmen lentamente. Preciso levá-la para o hospital, Dona Carmen. A senhora está muito debilitada. Mas Carmen segurou sua mão com força. Não, Neuza, se me levarem ao hospital, Isabela vai inventar alguma história. Vai dizer que eu fugi da clínica, que estou tendo surtos. Então, o que fazemos? Neuza estava genuinamente assustada. Preciso de provas, Carmen disse com determinação crescente. Preciso de algo que Miguel não possa negar. Olhou ao redor da casa. Isabela deve ter guardado os medicamentos que estava me dando. Deve ter documentos, alguma coisa. Neuza vasculhou a cozinha e encontrou um armário trancado. Usando a mesma alavanca, conseguiu abri-lo. Dentro havia frascos de medicamentos diversos, sedativos, antipsicóticos, substâncias que Carmen nunca havia visto. Olhe isso. Neuza mostrou um caderno com anotações detalhadas sobre dosagens e efeitos. Ela estava documentando tudo. Carmen leu por cima do ombro de Neuza, anotando minha reação a cada droga, planejando a progressão do tratamento. As anotações eram meticulosas, frias, científicas. Incluíam observações sobre como Miguel reagia às notícias sobre o suposto declínio da mãe. O telefone da casa tocou, fazendo ambas saltarem. Neuza atendeu cautelosamente. Era Miguel. Alô, Neuza. Isabela me disse que você passou aí para pegar as coisas do Pedrinho. Está tudo bem? A voz dele soava tensa. Sim, senhor Miguel. Está tudo bem. Neuza olhou para Carmen, indecisa. Carmen fez gestos urgentes, pedindo para falar com o filho. Neuza hesitou. Então passou o telefone. Miguel? A voz de Carmen estava rouca, mas clara. Do outro lado da linha, silêncio total. Mãe, é você. Mas como? Isabela disse que você estava... A confusão na voz dele era palpável. Miguel, escute com atenção. Estou no sítio. Isabela me trouxe aqui e me manteve prisioneira. Ela estava me drogando, filho. Miguel interrompeu. Mãe, você está confusa. Você está numa clínica há semanas. Isabela me liga todos os dias com relatórios médicos. Que clínica, Miguel? Que médicos? Você visitou essa clínica alguma vez? A pergunta deixou Miguel mudo. Isabela sempre dizia que você estava muito agitada,
que visitas poderiam piorar seu estado. A voz dele estava mudando, tomada pela dúvida. Venha aqui agora, Miguel. Venha ver com seus próprios olhos. Traga alguém com você se não acredita em mim. Carmen estava recuperando forças conforme falava. Neuza está aqui comigo. Ela pode confirmar tudo. Passou o telefone de volta para a empregada. É verdade, senhor Miguel. Neuza disse com firmeza. Encontrei Dona Carmen trancada num quarto nos fundos da casa. Ela está muito magra, muito fraca. Tem medicamentos escondidos aqui, um caderno, com anotações. Sua voz tremia de indignação. A senhora precisa vir aqui imediatamente. Miguel ficou em silêncio por longos segundos. Quando voltou a falar, sua voz era diferente. Havia uma dureza que Carmen não reconheceu. Estou indo para aí agora. Não saiam da casa. Não toquem em mais nada. Chego em 1 hora. Enquanto esperavam, Neuza ajudou Carmen a se limpar e a comer algo leve. Ela estava gradualmente recuperando lucidez, mas as semanas de medicação forçada haviam cobrado seu preço. Neuza, se não fosse você, se você não tivesse aparecido hoje... Carmen não conseguiu terminar a frase. Deus quis assim, Dona Carmen. Eu quase não vim hoje, mas alguma coisa me fez mudar de ideia. Neuza segurava as mãos de Carmen. Quando vi a senhora naquela janela, parecia uma alma penada pedindo socorro. 40 minutos depois, ouviram o som de pneus na estrada de terra. Miguel havia chegado. Carmen sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Como ele reagiria ao descobrir a verdade sobre a esposa? Como ela poderia explicar anos de manipulação sutil que haviam passado despercebidos? Miguel entrou na casa como um furacão, os olhos imediatamente procurando a mãe. Quando a viu, sentada no sofá, magra e pálida, mas claramente lúcida, algo se quebrou dentro dele. Mãe. Sua voz era um sussurro cheio de culpa e horror. Carmen se levantou lentamente e abriu os braços. Miguel correu para ela, abraçando-a como se fosse uma criança assustada. Perdão, mãe. Perdão por não ter percebido. Perdão por ter acreditado. Chorava abertamente. Anos de tensão se dissolvendo naquele abraço. Mas a reunião foi interrompida pelo som de outro carro chegando. Através da janela, viram Isabela descendo do veículo com Pedrinho no colo, claramente surpresa por ver o carro de Miguel ali. Capítulo 5. Isabela parou na entrada da casa, Pedrinho ainda no colo, analisando a situação com os olhos calculistas de sempre. Sua expressão passou rapidamente do susto para uma máscara de preocupação maternal. Miguel, o que está fazendo aqui? Pensei que você só viria no domingo. Miguel se posicionou protetivamente na frente da mãe, seus olhos fixos na esposa, com uma intensidade que Carmen nunca havia visto. Onde você disse que minha mãe estava, Isabela? Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma raiva contida. Na clínica São Sebastião, você sabe disso. Liguei para você ontem mesmo com o relatório dos médicos. Isabela entrou na casa, colocando Pedrinho no chão. O menino correu para o pai, mas Miguel o pegou no colo sem tirar os olhos da esposa. Que clínica é essa, Isabela? Qual o endereço? Qual o nome do médico responsável? Pela primeira vez em anos, Carmen viu Isabela hesitar. Miguel, você está me assustando. Por que essas perguntas? Ela olhou ao redor e viu Neuza de pé ao lado de Carmen, os medicamentos e o caderno de anotações espalhados sobre a mesa de centro. O que isso significa? Significa que sua farsa acabou, Miguel disse apontando para as evidências. Significa que descobri que você manteve minha mãe prisioneira aqui enquanto me contava mentiras sobre clínicas inexistentes. Sua voz começou a subir. Significa que você drogou uma idosa, planejou destruí-la mentalmente e me fez de idiota por semanas. Isabela recuou alguns passos, mas manteve a compostura. Miguel, sua mãe está doente. Está tendo alucinações, delírios paranoides. Eu estava tentando protegê-la, proteger nossa família dessa situação constrangedora. Olhou para Carmen com falsa compaixão. Dona Carmen, a senhora precisa de ajuda médica urgente. Chega! Miguel explodiu, assustando Pedrinho, que começou a chorar. Chega de mentiras, Isabela.
Eu vi as drogas, li suas anotações, vi minha mãe amarrada, como um animal. Entregou o filho para Neuza e se aproximou da esposa ameaçadoramente. Você planejou tudo isso friamente. Cada dose, cada efeito, cada ligação falsa que me fazia. Miguel pegou o caderno de anotações, lendo trechos em voz alta. Dosagem aumentada para 50 mg. Paciente apresentou confusão temporal significativa. Miguel aceitou bem a explicação sobre piora do quadro. Olhou para Isabela com nojo. Você documentou como manipulou meu sofrimento. Carmen observava o confronto em silêncio, vendo o filho descobrir a verdadeira natureza da mulher com quem havia se casado. Era doloroso e necessário ao mesmo tempo. Anos de manipulação sutil estavam sendo expostos de uma só vez. Miguel, você não entende. Isabela tentou se aproximar, mas ele levantou a mão para impedi-la. Entendo perfeitamente. Entendo que você é uma psicopata que quase destruiu minha mãe por puro ciúme. Sua voz tremeu de emoção. Entendo que enquanto eu sofria pensando que estava perdendo minha mãe para o Alzheimer, você estava deliberadamente causando essa perda. Eu fiz isso por nós, por nossa família. Isabela finalmente perdeu a compostura, gritando de volta. Sua mãe era uma sombra sobre nosso casamento. Você nunca conseguia se desligar completamente dela, nunca conseguia me priorizar. Suas palavras saíram como veneno acumulado durante anos. Então você decidiu eliminá-la? Miguel estava incrédulo. Decidiu que tinha o direito de destruir uma pessoa, porque ela atrapalhava seus planos? Carmen se levantou lentamente, encontrando forças que não sabia que ainda tinha. Filho, há algo mais que você precisa saber. Miguel se virou para a mãe confuso. Carmen olhou diretamente para Isabela, que empalideceu instantaneamente. Meses atrás, quando sugeri que Pedrinho fizesse uns exames de rotina, incluindo tipagem sanguínea para o cadastro escolar, ela reagiu de forma muito estranha. Fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Disse que não era necessário, que era perda de tempo. Do que você está falando, mãe? Miguel perguntou, mas havia algo em seu tom que sugeria que ele já começava a suspeitar. Carmen continuou, mantendo os olhos fixos em Isabela. Achei estranho na época. Qualquer mãe quer ter todos os dados médicos do filho completos, a menos que... Deixou a frase no ar. Isabela estava visivelmente desesperada agora. Dona Carmen, a senhora está inventando coisas. São delírios causados pelos medicamentos. Mas sua voz estava trêmula, unconvincing. Miguel olhou de uma mulher para a outra, processando as implicações. A menos que o quê, mãe? Miguel insistiu. A menos que ela tivesse medo do que os exames poderiam revelar, Carmen completou. A menos que ela soubesse que Pedrinho não é seu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedrinho havia parado de chorar e observava os adultos com os olhos grandes, sem entender a gravidade da situação. Neuza segurava o menino mais forte, como se quisesse protegê-lo das revelações. Miguel se virou lentamente para Isabela, que estava agora encostada na parede, como um animal encurralado. Isso é verdade? Sua voz era um sussurro perigoso. Pedrinho, não é meu filho? Isabela abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhum som saiu. Responda! Miguel gritou, fazendo Pedrinho chorar novamente. Isabela finalmente desabou, escorregando pela parede até ficar sentada no chão. Eu não queria que fosse assim, começou a soluçar. Aconteceu durante nossa primeira crise, quando você viajou por 2 meses para fechar aqueles contratos no Sul. Miguel recuou como se tivesse sido esbofeteado. Quem? A palavra saiu como um rosnado. Isabela hesitou antes de responder. Carlos, seu sócio, seu melhor amigo. O nome irrita Miguel como um soco no estômago. Carlos, o homem que havia sido padrinho de casamento, que jantava em sua casa toda semana, que ele considerava um irmão. 2 anos, Miguel murmurou para si mesmo. Por 2 anos você me deixou acreditar. Por 2 anos eu amei aquele menino como se fosse... Não conseguiu terminar a frase. Carmen se aproximou do filho, tocando seu braço gentilmente.
Filho, amor não tem nada a ver com DNA. Pedrinho ainda é... Não! Miguel se afastou bruscamente. Não agora, mãe. Eu preciso processar isso. Olhou para Isabela com uma mistura de nojo e incredulidade. Você destruiu tudo. Nossa família, nossa empresa, minha relação com minha mãe, minha relação com meu melhor amigo. Tudo. Isabela tentou se levantar, estendendo as mãos em direção a Miguel. Posso explicar, posso consertar isso. Carlos não sabe de nada, ele pensa que Pedrinho é seu. Ninguém mais precisa saber. Miguel riu amargamente. Ainda está tentando manipular? Ainda está tentando controlar a narrativa? E foi por isso que você quis se livrar da minha mãe, Miguel continuou, as peças se encaixando em sua mente. Ela fez a sugestão dos exames médicos e você percebeu que mais cedo ou mais tarde a verdade sairia. Olhou para Carmen com admiração e remorso. Você estava tentando proteger um segredo que poderia destruir sua vida de mentiras. Isabela se levantou assumindo uma última postura desafiadora. Sim, e deu certo por 2 anos. Nós éramos felizes, Miguel. Você era um bom pai, eu era uma boa esposa. Tínhamos uma família perfeita, apontou para Carmen, até ela começar a meter o nariz onde não devia. Família perfeita? Miguel estava incrédulo. Construída sobre mentiras, traição e agora tentativa de homicídio? Pegou Pedrinho do colo de Neuza, abraçando o menino que chorava assustado. Este menino inocente vai pagar pelo que você fez por toda a vida. Carmen observava a cena se desenrolar, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. A verdade estava finalmente à luz, mas o custo seria enorme para todos os envolvidos. Miguel perderia não apenas a esposa, mas também a paternidade biológica do menino que amava. Pedrinho cresceria sabendo que sua família se desfez por causa de segredos e mentiras. Isabela fez uma última tentativa desesperada. Miguel, pense em Pedrinho. Ele precisa de estabilidade. Precisamos encontrar uma forma de... Mas Miguel a cortou com um gesto definitivo. A única coisa que Pedrinho precisa é ficar longe de você. Olhou para Neuza. Leve-o para fora. Ele não precisa ver o resto disso. Quando Neuza saiu com Pedrinho, Miguel se virou para Isabela com uma frieza que gelou o sangue de Carmen. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair da minha casa. Amanhã meus advogados entrarão com os papéis do divórcio. Fez uma pausa. E vou processar você por tentativa de homicídio contra minha mãe. O telefone da casa tocou novamente, interrompendo o confronto. Ninguém se moveu para atender até que Carmen, movida por instinto, pegou o aparelho. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina familiar. Isabela? Sou eu, Carlos. Preciso falar com você urgentemente. Descobri algo sobre Pedrinho que vai mudar tudo. Capítulo 6. O silêncio na sala foi quebrado apenas pela respiração pesada dos 3 adultos. Carmen ainda segurava o telefone, a voz de Carlos ecoando do outro lado da linha. Miguel e Isabela se entreolharam, ambos parecendo ter visto um fantasma. Alô? Isabela, você está aí? A voz de Carlos soava ansiosa, desesperada. Carmen olhou para Miguel, que fez um gesto para ela passar o telefone. Carlos, Miguel falou, sua voz controlada, mas tensa. Sou eu, Miguel. O que você quer com minha esposa? Do outro lado da linha, um silêncio prolongado. Quando Carlos voltou a falar, sua voz estava diferente, carregada de culpa e urgência. Miguel, cara, eu preciso te contar uma coisa. Algo que deveria ter dito há muito tempo. Fez uma pausa. É sobre Pedrinho. Miguel fechou os olhos, preparando-se para mais uma revelação devastadora. Eu já sei, Carlos. Acabei de descobrir que ele é seu filho. Agora foi a vez de Carlos ficar em silêncio, processando que seu segredo havia sido exposto. Miguel, me escuta. Carlos começou, mas Miguel o interrompeu. Não, você me escuta. 2 anos, Carlos. Por 2 anos você deixou eu acreditar que estava criando meu próprio filho. Por 2 anos você veio. Na minha casa, jantou na minha mesa. Foi padrinho do meu filho sabendo que ele era seu. Não era para ser assim. Carlos explodiu do outro lado da linha. Eu só descobri a verdade ontem.
Isabela nunca me contou. Essa revelação fez Miguel pausar. Como assim você só descobriu ontem? Isabela, que até então permanecera em silêncio encostada na parede, começou a ficar visivelmente mais pálida. Carlos, desligue esse telefone agora, gritou, mas Miguel fez um gesto ameaçador para ela ficar calada. Fala, Carlos, conta tudo, Miguel disse no telefone olhando fixamente para Isabela. Carlos suspirou profundamente. Minha ex-namorada apareceu. Ontem. Aquela Júlia, lembra dela? Ela estava grávida quando terminamos há 3 anos. Eu sempre pensei que ela tinha perdido o bebê porque ela sumiu, nunca mais deu notícias. Miguel franziu a testa, não entendendo a conexão. O que isso tem a ver com Pedrinho? Carlos continuou. Ela apareceu com uma criança, Miguel. Um menino de 2 anos e meio, meu filho biológico. Fez teste de DNA e tudo para provar. A bomba explodiu na mente de Miguel. Se você tem um filho de 2 anos e meio com outra mulher, e Pedrinho tem 2 anos, a matemática não fechava. Exato, Carlos confirmou. Eu não posso ser o pai de Pedrinho. As datas não batem. Quando Isabela engravidou, eu estava num relacionamento sério com Júlia. Isabela desmoronou completamente, deslizando pela parede até ficar sentada no chão, cobrindo o rosto com as mãos. Miguel desligou o telefone e se virou para ela com uma fúria renovada. Quem? A pergunta saiu como um rugido. Se não foi Carlos, quem é o pai de Pedrinho? Eu não posso. Isabela soluçava incontrolavelmente. Carmen se aproximou, sentando-se numa cadeira próxima. Apesar de tudo que havia passado, ela sentia uma estranha compaixão pela nora que se desfazia diante dos seus olhos. Isabela, a verdade já começou a sair. Não adianta mais esconder. Miguel começou a andar pela sala como um leão enjaulado. 2 anos de mentiras sobre Carlos. 2 anos me fazendo sentir culpado por amar um filho que pensei que fosse meu, mas era de outro homem. E agora descubro que nem era dele? Parou bruscamente. Quantos homens você teve, Isabela? Não foi assim. Isabela levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Eu te amava, Miguel, ainda amo. Mas você estava sempre viajando, sempre trabalhando, sempre colocando seus negócios acima da nossa família. Limpou o nariz com a manga da blusa. Eu me sentia invisível no meu próprio casamento. Carmen observava a confissão da nora com uma mistura de indignação e pena. Reconhecia naquelas palavras os mesmos sentimentos que ela própria havia tido durante o casamento fracassado com o pai de Miguel. A diferença é que ela nunca traiu, nunca mentiu, nunca destruiu outras pessoas para resolver seus problemas. Quem é o pai de Pedrinho? Miguel repetiu a pergunta, sua voz mais baixa, mas ainda ameaçadora. Isabela hesitou longamente antes de responder. Rogério. O nome saiu como um sussurro, mas o impacto foi imenso. Miguel ficou branco como papel. Rogério? Meu irmão? Carmen sentiu o mundo girar. Rogério era o filho mais novo dela, 10 anos mais novo que Miguel, sempre irresponsável, sempre criando problemas. Seu irmão, Isabela confirmou. Aconteceu numa das festas de fim de ano da empresa. Você estava viajando, ele estava passando pela fase difícil do divórcio. Meu irmão, Miguel repetiu, como se não conseguisse processar a informação. Pedrinho é filho do meu irmão. Olhou para a mãe. Isso significa que, Carmen completou, que ele é meu neto de verdade. Só não da forma que pensávamos. A ironia da situação era cruel. Isabela havia tentado afastar Carmen da família para proteger um segredo que, no final, revelava que Pedrinho tinha uma ligação sanguínea real com a avó que ela tentara eliminar. Todo o plano diabólico havia sido baseado numa premissa falsa. Rogério sabe? Miguel perguntou. Isabela balançou a cabeça. Ele estava tão bêbado naquela noite que nem se lembra direito do que aconteceu. E quando descobri que estava grávida, já estava com Carlos também. Então pensei... Não conseguiu terminar a frase. Então você inventou que era do Carlos para me manipular, Miguel concluiu. E quando percebeu que eu poderia descobrir a verdade através dos exames que minha mãe sugeriu, decidiu destruí-la.
Isabela não negou. A lógica perversa do seu plano estava clara agora. Miguel se sentou pesadamente no sofá ao lado da mãe. Minha própria família, meu irmão, minha esposa. E eu quase perdi você por causa dessa mentira. Pegou as mãos de Carmen. Perdão, mãe, por não ter percebido, por não ter te protegido, por ter acreditado nas mentiras dela. Carmen apertou as mãos do filho. Você não podia saber, Miguel, ela era muito convincente. Olhou para Isabela, que permanecia no chão como um animal ferido. Mas agora precisa decidir o que fazer. Com ela, com Pedrinho, com Rogério. Rogério tem o direito de saber que é pai, Miguel disse após uma longa reflexão. E Pedrinho tem o direito de conhecer o pai verdadeiro. Olhou para Isabela. Mas você não merece estar próxima a nenhum de nós depois do que fez. Isabela se levantou lentamente, tentando recuperar um pouco da compostura. Miguel, eu sei que cometi erros. Ele a cortou imediatamente. Erros? Você tentou matar minha mãe. Você mentiu sobre a paternidade do seu próprio filho. Você destruiu 2 famílias com suas manipulações. Levantou-se, apontando para a porta. Saia da minha casa, agora! E Pedrinho? Isabela perguntou desesperadamente. Ele precisa da mãe. Miguel hesitou. Esta era a parte mais cruel de toda a situação. Por mais que odiasse Isabela, Pedrinho realmente precisava da mãe. Você pode vê-lo, sob supervisão, até resolvermos a questão da paternidade oficialmente. Isabela assentiu, sabendo que não estava em posição de negociar. Dirigiu-se ao quarto para fazer as malas, deixando Miguel e Carmen sozinhos na sala. Filho, Carmen disse gentilmente, eu sei que está sofrendo, mas lembre-se de que Pedrinho não tem culpa de nada disso. Eu sei, mãe. É isso que mais dói. Eu realmente amo aquele menino. Miguel apoiou a cabeça nas mãos. Como vou explicar para ele que o tio Rogério é na verdade seu pai? Como vou explicar que a família inteira é uma mentira? Antes que Carmen pudesse responder, ouviram um barulho vindo do quarto de Isabela. Sons de gavetas sendo abertas e fechadas violentamente, objetos sendo jogados. Miguel se levantou, preocupado. O que ela está fazendo lá dentro? Caminharam até o corredor e encontraram Isabela saindo do quarto com 2 malas, o rosto determinado, mas os olhos ainda vermelhos de choro. Estou indo embora, anunciou. Mas isso não... Acabou, Miguel. Pedrinho é meu filho e eu vou lutar por ele. Boa sorte explicando para um juiz como você tentou matar minha mãe para esconder seus segredos. Miguel respondeu friamente. Isabela parou na porta, olhando de volta uma última vez. Vocês vão se arrepender de terem me humilhado assim. Todos vocês. A ameaça pairou no ar enquanto Isabela saía, batendo a porta atrás de si. Miguel e Carmen ficaram em silêncio, processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Filho, Carmen disse finalmente, agora precisamos cuidar de Pedrinho. Ele vai precisar de muito amor e estabilidade depois de tudo. Isso. Miguel concordou, mas ambos sabiam que os desafios estavam apenas começando. Rogério precisava ser confrontado, Pedrinho precisava de cuidados especiais, e a ameaça de Isabela ainda pairava sobre todos eles. A verdade havia sido revelada, mas o caminho para a cura seria longo e doloroso. Capítulo 8. A semana que antecedeu a audiência foi uma montanha-russa emocional para toda a família. Miguel mal conseguia trabalhar, preocupado constantemente com a possibilidade de perder Pedrinho. Carmen, apesar de ainda frágil, insistia em ajudar nos preparativos legais, organizando documentos e lembrando detalhes importantes sobre o comportamento de Isabela. Rogério havia se mudado temporariamente para um quarto de hóspedes na casa de Miguel, tanto para estar próximo de Pedrinho, quanto para demonstrar estabilidade familiar ao tribunal. Nos primeiros dias, a dinâmica foi estranha. Pedrinho continuava chamando Miguel de papai e Rogério de tio, mas havia uma tensão no ar que até a criança começou a perceber. Por que todo mundo está triste? Pedrinho perguntou numa manhã, sentado no colo de Carmen enquanto ela tentava lhe dar café da manhã. E por que o tio Rogério mora aqui agora? Carmen olhou para Miguel, que estava na cozinha, e ambos perceberam que precisavam encontrar
Uma forma de explicar a situação para o menino. Às vezes as famílias mudam, meu amor, Carmen disse gentilmente, alisando os cabelos de Pedrinho. Mas o que nunca muda é o amor que sentimos por você. O menino pareceu aceitar a explicação vaga, mas seus olhos grandes demonstravam uma compreensão instintiva de que algo importante estava acontecendo. Miguel havia contratado o melhor advogado criminalista da região, Dr. Fernando Costa, um homem de 50 anos com reputação sólida em casos complexos de família. Durante a primeira reunião, ele foi direto ao ponto. O caso criminal contra sua esposa é forte, mas a batalha pela custódia será separada e muito mais complicada. Por quê? Miguel perguntou sentado ao lado de Rogério no escritório do advogado. Ela tentou matar minha mãe. Como isso não é relevante para a questão da custódia? Dr. Costa ajustou os óculos. É relevante, mas ela tem advogados espertos. Eles vão argumentar que foi uma crise nervosa temporária, que ela já está recebendo tratamento psicológico, que foi um episódio isolado. Rogério se remexeu na cadeira. E a questão da paternidade? Isso não muda nada? O advogado assentiu gravemente. Muda tudo, na verdade. Se provarmos que você é o pai biológico, Isabela perde automaticamente alguns direitos. Mas também significa que você assume responsabilidades legais completas. Estou preparado para isso, Rogério disse com firmeza. Miguel olhou para o irmão com uma mistura de orgulho e tristeza. Nos últimos dias, havia visto Rogério se esforçar genuinamente para ser melhor, para merecer o papel de pai que o destino lhe havia dado. No entanto, Dr. Costa tinha mais más notícias. Há algo que vocês precisam saber. Os advogados de Isabela estão alegando que vocês estão conspirando para fabricar evidências. Dizem que a história do cativeiro foi inventada para justificar o divórcio e que o teste de DNA foi adulterado. Miguel ficou em pé abruptamente. Isso é absurdo. Temos testemunhas, evidências físicas. Calma, Dr. Costa levantou a mão. Eu sei que é absurdo, mas eles estão criando dúvida razoável. E, infelizmente, Neuza, como testemunha, pode ser questionada porque é empregada da família. Podem alegar que ela foi coagida a mentir. A realidade legal era mais complicada do que Miguel havia imaginado. Na noite anterior à audiência, Isabela ligou diretamente para Miguel. Ele quase não atendeu, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer, Isabela? Sua voz era gelada. Quero propor um acordo. Ela disse, sua voz soando cansada. Você fica com Pedrinho, eu desisto da custódia, mas não quero processo criminal. Miguel quase riu. Você acha que depois de tentar matar minha mãe, pode simplesmente negociar sua saída? Isabela suspirou do outro lado da linha. Miguel, pense no que é melhor para Pedrinho. Um processo criminal longo vai expor ele a toda essa sujeira na mídia. Toda criança na escola vai saber que a mãe dele é uma criminosa. A manipulação era sutil, mas eficaz. Miguel hesitou considerando o bem-estar de Pedrinho. E o que garante que você não vai tentar algo assim novamente? Isabela ficou em silêncio por um momento. Estou deixando a cidade, Miguel. Vou morar com minha irmã em São Paulo. Vocês nunca mais vão me ver. Não acredito em você, Miguel disse finalmente. E mesmo que acreditasse, quem tentou matar minha mãe foi você, não eu. Ela tem o direito de ver justiça sendo feita. Desligou o telefone, mas a conversa o deixou inquieto. Havia algo no tom de Isabela que sugeria desespero genuíno. Na manhã da audiência, a família toda estava nervosa. Carmen insistiu em ir, apesar das objeções de Miguel. Preciso estar lá, ela disse. Preciso que o juiz veja o que ela me fez. Estava visivelmente mais frágil que antes, mas determinada a enfrentar a mulher que quase destruiu sua vida. O tribunal estava cheio quando chegaram. Isabela estava sentada com seus 2 advogados, parecendo impecável em um terno azul marinho, cabelos bem penteados, maquiagem discreta. A transformação visual era impressionante. Parecia uma executiva bem-sucedida, não alguém capaz de manter uma idosa em cativeiro. Pedrinho havia ficado em casa com uma babá poupado da tensão do tribunal. Miguel segurava a mão de Carmen de um lado e Rogério estava do outro, apresentando uma frente unida, familiar.
Dr. Costa os havia preparado para todas as possíveis táticas da defesa. A audiência começou com a apresentação das evidências. Dr. Costa mostrou fotos do quarto onde Carmen havia sido mantida, os medicamentos encontrados, o caderno com anotações detalhadas de Isabela. O promotor público também apresentou o relatório médico, mostrando os vestígios de drogas no sangue de Carmen. Os advogados de Isabela responderam atacando a credibilidade das evidências. Meu cliente estava cuidando de uma idosa com problemas de memória sérios. As medicações eram prescritas por um médico particular para controlar episódios de agitação. Eles apresentaram receitas falsas e documentos médicos fraudulentos que pareciam legitimizar o tratamento. Carmen foi chamada para depor. Sua voz tremeu no início, mas gradualmente ganhou força enquanto relatava os detalhes do cativeiro. Quando descreveu as últimas palavras de Isabela antes de partir, "Vocês vão se arrepender." O tribunal ficou em silêncio absoluto. Durante o interrogatório da defesa, tentaram descreditar Carmen, questionando sua memória e sugerindo que os medicamentos poderiam ter causado confusão mental permanente. "A senhora tem certeza de que não estava tendo alucinações?" perguntou um dos advogados. Carmen olhou diretamente para Isabela. "Tenho certeza absoluta do que aconteceu comigo." Quando foi a vez de Isabela depor, ela apresentou uma versão completamente diferente dos fatos. Alegou que Carmen havia chegado ao sítio em estado de confusão mental grave, que ela havia tentado cuidar da sogra da melhor forma possível, que as medicações eram necessárias para a segurança de todos, incluindo Pedrinho. Dona Carmen estava tendo episódios violentos, Isabela disse com lágrimas nos olhos. Chegou a ameaçar machucar o próprio neto. Eu estava desesperada, tentando proteger minha família. A performance era convincente, e Miguel viu alguns membros do júri se comovendo. A questão da paternidade foi abordada rapidamente. O teste de DNA confirmava que Rogério era o pai biológico de Pedrinho, mas os advogados de Isabela argumentaram que isso não afetava sua capacidade como mãe. "Meu cliente cometeu um erro no casamento, mas isso não a torna uma criminosa ou uma má mãe." Durante o recesso, Dr. Costa se aproximou da família com uma expressão preocupada. "Eles estão fazendo um trabalho melhor do que esperava", admitiu. "As evidências forenses são sólidas, mas a narrativa alternativa que criaram está causando dúvida." Miguel sentiu o estômago afundar. "O que isso significa?" "Significa que podemos não conseguir uma condenação criminal. E se isso acontecer, a batalha pela custódia fica muito mais complicada." Dr. Costa olhou ao redor do tribunal. "Mas ainda temos uma carta na manga. O testemunho de Neuza será crucial na próxima sessão." Quando saíram do tribunal naquele dia, a família estava exausta emocionalmente. Carmen precisou se apoiar em Miguel para caminhar até o carro. "Como ela consegue mentir assim?" murmurou. "Como consegue distorcer tudo?" Miguel não tinha resposta para dar. No carro, Rogério quebrou o silêncio. "E se ela ganhar? E se conseguir a custódia de Pedrinho?" A pergunta assombrava todos eles. Miguel dirigia em silêncio, tentando não pensar na possibilidade de perder o menino que amava como filho. Quando chegaram em casa, encontraram a babá em pânico. "Senhor Miguel", ela disse correndo até eles, "uma mulher veio aqui procurando por Pedrinho. Disse que era parente, que precisava vê-lo urgentemente." Miguel e Rogério se entreolharam. "Que mulher?" Miguel perguntou, o coração disparando. "Uma mulher elegante, loira, bem vestida. Disse que chamava Isabela ou algo assim." A babá mostrou um cartão que a mulher havia deixado. Ela disse que voltaria mais tarde, que era muito importante. Miguel olhou o cartão. Não havia nome, apenas um número de telefone. "Era Isabela", Carmen disse, sua voz carregada de medo. "Ela veio aqui tentando pegar Pedrinho." Miguel pegou o celular, ligando imediatamente para Dr. Costa. "Doutor, temos um problema. Isabela tentou ter acesso ao Pedrinho hoje. Acho que ela está planejando fugir com ele." Capítulo 9. Dr. Costa atendeu imediatamente, sua voz tensa quando Miguel explicou a situação. "Isso complica tudo", disse o advogado. "Se ela tentar sair do estado com a criança, será considerado sequestro.
Mas enquanto o processo de custódia estiver em andamento, ela tecnicamente ainda tem direitos parentais. Fez uma pausa. Vocês precisam estar vigilantes nas próximas 48 horas. Miguel desligou e se virou para a família reunida na sala. Vamos nos revezar vigiando Pedrinho. Ninguém sai de casa sozinho com ele e sempre teremos 2 pessoas adultas presentes. Rogério assentiu. Posso cancelar meus compromissos e ficar aqui integral. Carmen, apesar da fragilidade, também se ofereceu para ajudar. Naquela noite, Miguel mal conseguiu dormir. Cada ruído da casa o fazia saltar da cama para verificar o quarto de Pedrinho. Às 2 da manhã, ouviu o menino chorando e correu para verificar. Pedrinho estava tendo pesadelos, chamando pela mãe entre soluços. Papai Miguel, ele disse quando viu Miguel. Sonhei que a mamãe estava fugindo. A intuição infantil era perturbadora. Miguel pegou Pedrinho no colo, caminhando com ele pela casa até que se acalmasse. A mamãe está bem, campeão. Você está seguro aqui conosco. Mas as palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Como poderia garantir segurança quando não sabia do que Isabela seria capaz? Na manhã seguinte, Neuza chegou para trabalhar com uma expressão preocupada. Senhor Miguel, aconteceu algo estranho ontem à noite. Vi um carro escuro parado na esquina quando saí daqui. O mesmo carro estava lá quando passei de manhã para vir trabalhar. Miguel sentiu um arrepio na espinha. Você conseguiu ver quem estava dirigindo? Era uma mulher, mas estava escuro demais para ver o rosto. Só sei que ficou lá por horas. Neuza olhou pela janela nervosamente. Acho que era ela. Acho que Dona Isabela está vigiando a casa. Miguel imediatamente ligou para a segurança privada, contratando vigilância 24 horas para a propriedade. Durante o dia, a tensão na casa era palpável. Pedrinho sentia o nervosismo dos adultos e estava mais agitado que o normal. Recusava-se a brincar sozinho, sempre querendo estar no colo de alguém. Por que todo mundo está assustado? Perguntou durante o almoço, seus olhos grandes observando. Os rostos tensos ao redor da mesa. Carmen tentou distraí-lo com histórias e brincadeiras, mas estava visivelmente exausta. As semanas de recovery haviam drenado suas energias e o estresse adicional estava cobrando seu preço. Miguel notou que suas mãos tremiam quando pegava o copo de água e suas olheiras pareciam mais profundas. À tarde, o telefone da casa tocou. Miguel atendeu cautelosamente. Era um número desconhecido. Miguel? A voz de Isabela soou desesperada, diferente da frieza calculista habitual. Preciso falar com você, é urgente. Miguel fez sinal para Rogério ligar para Dr. Costa. Não temos nada para conversar, Isabela. É, sobre Pedrinho. Há coisas que você não sabe, coisas que podem mudar tudo. Sua voz estava trêmula, como se ela estivesse chorando. Miguel, por favor, me encontre no café da rua principal em 1 hora, sozinho. A linha ficou muda, antes que ele pudesse responder. Miguel olhou para Rogério e Carmen, indecisos sobre o que fazer. Dr. Costa, quando contactado, foi categórico. Não vá. É uma armadilha. Ela quer te tirar de casa para ter acesso livre ao Pedrinho. Mas algo no tom de Isabela havia soado genuinamente desesperado, não calculista. E se for realmente importante? Miguel perguntou. E se ela tiver informações que possam ajudar Pedrinho de alguma forma? Rogério balançou a cabeça. Miguel, ela já mentiu sobre tudo. Por que acreditaria nela agora? Carmen, surpreendentemente, tinha uma opinião diferente. Filho, às vezes as pessoas fazem confissões quando estão encurraladas. Talvez ela queira realmente contar algo importante antes de fugir definitivamente. Carmen tocou o braço de Miguel. Mas não vá sozinho. Leve Rogério com você e mantenha um contato constante com quem ficar aqui. Após muito debate, Miguel decidiu ir ao encontro, mas com precauções. Rogério o acompanharia, ficando do lado de fora do café. A segurança privada dobraria a vigilância na casa. Neuza e uma enfermeira ficariam com Carmen e Pedrinho, com ordens para não abrir a porta para ninguém. O café estava quase vazio quando Miguel chegou. Isabela estava sentada numa mesa do fundo, parecendo completamente diferente da mulher elegante do tribunal. Suas roupas estavam amarrotadas,
os cabelos desgrenhados, e havia uma expressão de pânico em seus olhos que Miguel nunca havia visto. "Obrigada por vir", ela disse quando Miguel se sentou à frente dela. "Eu sei que não mereço depois de tudo que fiz." Suas mãos tremiam enquanto mexia no café que esfriava na mesa. "Miguel, estou em perigo. E por extensão, Pedrinho também está." Miguel manteve sua expressão neutra, mas estava intrigado. Que tipo de perigo? Isabela olhou ao redor nervosamente antes de responder. "Lembra daquele empréstimo que fiz para começar meu negócio de consultoria há 2 anos? Eu disse que era de um banco, mas não era." O estômago de Miguel afundou. De onde era o dinheiro, Isabela? Ela tomou um gole do café com mãos trêmulas. "De pessoas perigosas. Pessoas que não gostam quando não recebem de volta o que emprestaram." Fez uma pausa. "E com toda essa confusão do divórcio, eu parei de pagar." "Quanto você deve?" Miguel perguntou, já temendo a resposta. R$300 mil, com juros." A quantia era absurda. "Isabela, de onde você pensou que tiraria esse dinheiro?" Ela começou a chorar. "Pensei que nosso casamento duraria, que eu poderia pagar gradualmente com minha parte dos bens." Miguel começou a entender a verdadeira motivação por trás de muitas das ações de Isabela. "E agora eles estão te pressionando?" Ela assentiu. "Eles sabem sobre Pedrinho. Sabem que ele é o que você o ama como filho. Estão ameaçando usá-lo como garantia se eu não pagar." A revelação mudou completamente a perspectiva de Miguel sobre a situação. "Por isso você estava tentando manter a custódia. Não era só questão de orgulho ou manipulação." Isabela balançou a cabeça vigorosamente. "Se eu perder Pedrinho legalmente, eles vão atrás de vocês. Vão usar ele para me forçar a conseguir o dinheiro." "Por que não contou isso antes? Por que inventou toda aquela história sobre sua mãe?" Miguel estava genuinamente confuso. Isabela limpou os olhos com um guardanapo. "Porque eu achei que conseguiria resolver sozinha. Achei que se afastasse sua mãe permanentemente, você ficaria mais dependente de mim, mais disposto a me apoiar financeiramente." A lógica retorcida era típica de Isabela, mas havia algo diferente agora. Uma vulnerabilidade que parecia genuína. "E seu plano era me contar sobre a dívida depois de internar minha mãe?" Ela assentiu miseramente. "Eu ia inventar uma história sobre investimentos ruins, pedir sua ajuda. Você sempre foi generoso, sempre ajudava quando eu precisava." Miguel ficou em silêncio por vários minutos, processando as informações. "Quem são essas pessoas, Isabela? Que tipo de operação é essa?" Ela hesitou antes de responder. "Eles se fazem passar por uma empresa de investimentos, mas na verdade são agiotas sofisticados. Trabalham com empresários que precisam de dinheiro rápido, sem burocracia bancária." "E agora eles estão te ameaçando diretamente?" Miguel perguntou. Isabela pegou o celular e mostrou algumas mensagens. Miguel leu com horror crescente. "Sua família linda merece proteção. Crianças são tão frágeis. Seria uma pena se algo acontecesse com o pequeno Pedro." "Eles mandam essas mensagens todo dia", Isabela sussurrou, "e ontem encontraram onde estou morando. Deixaram uma foto de Pedrinho brincando no jardim da sua casa debaixo da minha porta." Miguel sentiu o sangue gelar. "Você trouxe essa gente para perto do meu filho? Eu não sabia que chegaria a esse ponto." Isabela explodiu, chamando a atenção de outros clientes. Baixou a voz rapidamente. "Pensei que fossem apenas ameaças vazias que eu conseguiria ganhar tempo até resolver a situação." Pegou a mão de Miguel por sobre a mesa. "Miguel, eles vão machucar Pedrinho para me atingir. Não posso deixar isso acontecer." Miguel retirou a mão bruscamente. "Então o que você está propondo?" Isabela respirou fundo. "Vou desaparecer. Hoje mesmo. Se eu sumir, eles vão atrás de mim e deixarão vocês em paz." Fez uma pausa. "Mas preciso que você cuide de Pedrinho para sempre. E nunca conte a ele sobre essa dívida, sobre essa ameaça." A proposta era tentadora demais para ser verdade. Miguel suspeitava de mais uma manipulação. "E como sei que isso não é mais uma de suas mentiras?" Isabela tirou uma pasta do bolso. "Aqui estão todos os documentos da dívida, nomes dos credores, tudo. Se eu estivesse mentindo, não daria essas informações." Miguel folheou rapidamente os papéis.
Pareciam legítimos, mas ele não era especialista. Preciso mostrar isso para meu advogado. Isabela balançou a cabeça. Não há tempo, Miguel. Eles me deram até amanhã para começar a pagar. Se eu não aparecer com pelo menos 100 mil reais... Deixou a ameaça no ar. Miguel, ela continuou. Sei que não mereço perdão pelo que fiz com sua mãe. Foi imperdoável e vou carregar essa culpa para sempre. Mas Pedrinho é inocente. Ele não merece pagar pelos meus erros. Suas lágrimas pareciam sinceras. Promise-me que vai protegê-lo. Antes que Miguel pudesse responder, seu celular tocou. Era Rogério, e sua voz estava em pânico. Miguel, volte para casa agora. Tem 2 homens aqui dizendo que vieram buscar o Pedrinho. Capítulo 10. Miguel saltou da cadeira, deixando Isabela no café enquanto corria para o carro. Rogério o aguardava no estacionamento com o motor ligado. Vamos! Gritou Miguel, e ambos dispararam em direção à casa. Durante o trajeto, Miguel tentou ligar várias vezes para casa, mas ninguém atendia. Quem são esses homens? Rogério perguntou enquanto dirigia em alta velocidade. Os credores de Isabela. Ela me contou tudo no café. Deve 300 mil reais para agiotas e eles estão usando Pedrinho como pressão. Rogério pisou mais fundo no acelerador. Como ela pôde colocar uma criança em perigo assim? Quando chegaram à casa, encontraram 2 homens de terno conversando com a segurança privada no portão. Um deles segurava documentos e gesticulava agressivamente. Miguel saiu do carro antes mesmo de parar, completamente. O que vocês querem aqui? Senhor Miguel Santos? O mais alto dos 2 se aproximou. Somos representantes da empresa Crédito Fácil Investimentos. Sua esposa tem débitos em aberto conosco e, conforme contrato, podemos tomar garantias colaterais. Mostrou papéis que pareciam oficiais. A criança Pedro Santos está listada como garantia subsidiária. Miguel sentiu a raiva explodir. Que garantia subsidiária? Uma criança não é objeto. O homem manteve a expressão impassível. Conforme o parágrafo 7 do contrato assinado por sua esposa, em caso de inadimplência, familiares diretos podem ser relocados para assegurar o pagamento da dívida. Isso é sequestro. Rogério se aproximou ameaçadoramente. E vão se arrepender de ter vindo aqui. O segundo homem, que havia permanecido calado, finalmente falou. Senhor Santos, não queremos problemas, apenas cumprimos ordens. Sua esposa tem até amanhã para quitar pelo menos 1/3 da dívida, ou precisaremos tomar medidas mais drásticas. Miguel olhou para a casa, onde podia ver Carmen na janela segurando Pedrinho. A visão da mãe protegendo o neto despertou uma força que ele não sabia possuir. Escutem bem, se chegarem perto desta família novamente, eu mesmo os entrego para as autoridades. Tenho gravação desta conversa, testemunhas e documentação de suas ameaças. O Santin e Is, homens se entreolharam. Senhor Santos, isso é apenas business. Sua esposa assumiu uma dívida legal. Miguel os interrompeu. Minha esposa não mora mais aqui. Estamos nos divorciando. Qualquer dívida dela não tem relação com esta família. Apontou para o portão. Agora saiam da minha propriedade antes que chame a polícia. Após alguns minutos de tensão, os homens recuaram. Sua esposa tem até amanhã, Sr. Santos. Depois disso, não podemos garantir a segurança de ninguém relacionado a ela. Entraram no carro e partiram, deixando Miguel e Rogério tremendo de adrenalina. Dentro de casa, Carmen estava visivelmente abalada, mas mantinha Pedrinho calmo, com histórias e brincadeiras. Eles queriam levar meu neto, ela disse quando Miguel a abraçou. Disseram que tinham documentos legais. Miguel explicou rapidamente a situação da dívida de Isabela. Precisamos resolver isso hoje, Rogério disse. Se eles voltarem amanhã e Isabela não tiver pago... Miguel estava pensando na mesma coisa. Vou ligar para Dr. Costa. Talvez ele conheça alguém especializado em crimes financeiros. Mas antes que pudesse discar, o telefone da casa tocou. Era Isabela, em pânico. Miguel, viram os homens que foram aí? Eles me ligaram dizendo que falaram com vocês. Sua voz estava desesperada. Miguel, eu tenho uma proposta.
Estou no banco agora tentando conseguir um empréstimo emergencial com todas as minhas joias e meu carro como garantia. Posso conseguir 100 mil hoje. E os outros 200 mil? Miguel perguntou. Vou fazer um acordo com eles. Pagar em parcelas ao longo do ano. Mas preciso que você me ajude com uma coisa. Miguel esperou. Preciso que você declare oficialmente que Pedrinho não tem nenhuma relação comigo. Que o considere adotado por Rogério como pai biológico. A proposta era exatamente o que Miguel queria, mas a situação a tornava suspeita. Por que faria isso, Isabela? Ela suspirou profundamente. Porque, se eles não puderem mais usar Pedrinho contra mim, eu posso desaparecer até conseguir quitar tudo. E por quê? Porque é a coisa certa a fazer. Miguel olhou para Rogério, que assentiu. Está bem, mas quero tudo documentado, assinado em cartório, com advogados presentes. Isabela concordou. Posso estar aí em 2 horas com todos os papéis. Fez uma pausa. Miguel, diga para Dona Carmen que eu sinto muito, muito mesmo. As próximas semanas foram um turbilhão de procedimentos legais. Isabela cumpriu a palavra, quitou parte da dívida, assinou todos os documentos transferindo qualquer direito sobre Pedrinho para Rogério e Miguel e desapareceu da cidade. O processo criminal contra ela seguiu em frente, mas sua ausência complicou os procedimentos. Carmen recuperou-se gradualmente, tanto física quanto emocionalmente. As marcas da medicação forçada desapareceram e ela voltou a sorrir genuinamente. Sua relação com Pedrinho floresceu sem as interferências de Isabela. O menino começou a chamá-la de vovó naturalmente, sem que ninguém o ensinasse. Rogério se estabeleceu permanentemente na casa, assumindo oficialmente a paternidade de Pedrinho. Nos primeiros meses foi difícil. Ele precisou aprender a ser pai, controlar a bebida e reorganizar completamente sua vida. Mas o amor que desenvolveu pelo filho o motivou a ser uma pessoa melhor. Miguel redefiniu suas prioridades de trabalho. Delegou mais responsabilidades na empresa para passar mais tempo em família. Observava fascinado a relação que se desenvolveu entre Carmen e Pedrinho, uma cumplicidade natural que havia sido artificialmente impedida por Isabela. Vovó, conta aquela história do papai Miguel quando era criancinha. Pedrinho pedia todas as noites. Carmen, com seus olhos brilhando novamente, contava histórias da infância dos filhos, histórias que ela pensou que nunca mais poderia compartilhar. A casa se encheu de risadas e conversas que haviam faltado por tanto tempo. 1 ano depois, em uma tarde, ensolarada de domingo, a família estava reunida no jardim. Carmen havia ensinado Pedrinho a plantar flores e ele cuidava orgulhoso de seu pequeno canteiro. Miguel e Rogério conversavam sobre os negócios que prosperavam com a parceria entre irmãos. Sabe, mãe, Miguel disse observando Pedrinho brincar, acho que Isabela fez um favor a todos nós, sem saber. Carmen olhou interrogativamente para o filho. Como assim? Miguel sorriu. Se ela não tivesse causado toda essa confusão, eu nunca teria percebido o quanto você é importante, o quanto nossa família precisava ser reconstruída. Carmen apertou a mão do filho. Às vezes precisamos quase perder algo para entender seu verdadeiro valor. Olhou para Pedrinho, que corria pelo jardim com Rogério. Esse menino trouxe todos nós de volta um para o outro. Fez uma pausa. E eu aprendi que família não é só sangue. É escolha, é cuidado, é presença. Rogério se aproximou carregando Pedrinho no colo. Tio Miguel, o menino disse, ainda o chamava de tio, apesar de saber que Rogério era o pai. A vovó disse que a família é como uma árvore. As raízes são os avós, o tronco são os pais e os galhos são as crianças. Olhou sério. Para Miguel. E você é meu galho preferido. Todos riram, e Miguel pegou o sobrinho filho no colo. E você é meu galho preferido também, campeão. Olhou ao redor para sua família reconstituída, imperfeita, marcada por dores, mas genuinamente amorosa. Sabe o que aprendi esse ano todo? Que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Carmen, observando a cena, sentiu uma paz que não experimentava há anos.
Havia sobrevivido à tentativa de apagamento, recuperado sua família e encontrado um novo propósito como avó presente na vida de Pedrinho. As cicatrizes permaneceriam, mas também a prova de que era possível reconstruir após a destruição. Naquela noite, quando colocaram Pedrinho para dormir, ele fez uma pergunta que o surpreendeu. Vovó, onde está minha mãe? Carmen olhou para Miguel e Rogério buscando orientação. Ela está longe, meu amor, mas você tem muitas pessoas aqui que te amam muito. Pedrinho assentiu com a sabedoria simples das crianças. Está bem, eu gosto da nossa família do jeito que ela é. Fechou os olhos, segurando a mão da avó. Boa noite, vovó. Obrigado por ter voltado para mim. Carmen beijou a testa do neto, as lágrimas correndo silenciosamente pelo rosto. Do lado de fora, do quarto, Miguel abraçou a mãe. Obrigado por ter sido forte, mãe, por ter sobrevivido, por nos ter dado a chance de sermos família de novo. Carmen sorriu, olhando pela janela para as estrelas. Não sobrevivi só para mim, filho. Sobrevivi por todos nós, porque algumas histórias precisam de final feliz. E ali, naquela casa cheia de amor conquistado com dificuldade, a família de Carmen encontrou sua paz. Não era perfeita, não era sem cicatrizes, mas era real, verdadeira e indestrutível. Tinha sido testada pelo fogo e emergido mais forte. Era, finalmente, o que sempre deveria ter sido. Um lugar onde cada membro era valorizado, protegido e amado incondicionalmente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Carmen, Miguel e Pedrinho tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a coragem de Carmen ao lutar pela família e pela dignidade que quase perdeu, e com a força de Miguel para reconstruir os laços que realmente importam, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos, na coragem de perdoar e recomeçar, e na sabedoria de reconhecer que família se constrói com presença, cuidado e amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre os valores que realmente importam na vida.